Graça e paz, já estamos no 4º capítulo de Êxodo e Moisés ainda está conversando com Yahvé acerca do seu chamado. O Senhor o chama para um desafio muito grande e ele teve, a princípio, duas crises: a crise de identidade, quem sou eu, e a crise de revelação, quem é o Senhor. Mas agora ele continua, o Senhor traz uma resposta para cada uma dessas crises, mas nesse momento ele manifesta um outro tipo de crise, a crise de credibilidade. Não me crerão, eles não acreditarão que o Senhor se revelou a mim. Nesse momento o Senhor se utiliza de 3 sinais para que Moisés se utilizasse deles a fim de provar ao povo, ao seu próprio povo, que de fato o Senhor havia falado com ele. Primeiro, no que diz respeito ao bordão. O Senhor trouxe uma estratégia a Moisés: lança o bordão, e quando ele lançou, aquele bordão se transformou em serpente. Esse bordão, ele tem o sentido daquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden. O bordão significa autoridade. E esse bordão de Moisés representa o bordão espiritual que havia sido dado a Adão lá no Jardim do Éden, o bordão de autoridade. Domina, governe, exerça a autoridade. No entanto, Adão, quando deixou cair o seu bordão de autoridade, espiritualmente falando, quando pecou contra Deus, esse bordão se transformou numa serpente. A serpente representa o mal, a consequência que faz com que Adão começasse a ter medo e a fugir. Adão, que tinha comunhão com Deus, agora ele passa a ter medo de Deus. E na verdade foi isso que aconteceu com Moisés. Ele soltou o bordão e o bordão se transformou numa serpente. Mas a palavra de Yahvé era: pega o bordão de novo, pega pela cauda. E então Moisés, ao pegar o bordão pela cauda, aquela serpente novamente se transformou em bordão. Por que pela cauda e não pela cabeça? Porque Moisés tinha que manifestar fé. Se ele pegasse pela cabeça, ele estaria agindo no racional. E na verdade, a nossa luta espiritual, ela tem que ser baseada na fé. Ela não pode ser no intelecto, não pode ser na razão, não pode ser na mente. Mas 2 elementos são necessários: fé e obediência. Crer que é Deus quem faz com que o bordão de autoridade possa ser retomado em nome de Jesus, e obedecer ao comando do Senhor. O segundo sinal estava relacionado à mão. Põe a mão no seu peito, e Moisés fez isso. Quando tirou a mão, ela estava leprosa. O que significa isso? Esse é o estado da alma do pecador. Ao colocar a mão no peito, ele está trazendo para fora a realidade interna da alma, a realidade interna do coração. Então o Senhor havia dito: agora põe de novo a mão no seu peito. Quando Moisés fez isso e tirou, olhou para sua mão, ela estava curada. Qual que é a mensagem que Deus está querendo trazer? Que toda aquela lepra da alma, a lepra do espírito, a lepra do interior, através do ministério de Moisés, pela mediação da palavra e do Espírito, Deus traria cura. A quebra de autoridade, Deus traria a renovação da autoridade. E para a cura da alma, e para a enfermidade, para a lepra da alma, Deus traria cura. E o terceiro sinal, o sangue, as águas do rio Nilo se transformando em sangue. Eu creio que o Senhor estava querendo trazer para Moisés e para o povo hebreu um choque de realidade. Deus via sangue inocente sendo derramado todos os dias, e é como se o povo estivesse acostumado com isso, e isso já não fizesse mais diferença. Então pega a água do Nilo e traz diante do povo, e essa água se converterá em sangue. E quando o povo viu aquele sangue, passou a ter a visão que Deus tinha, a visão do sangue inocente sendo derramado justamente para produzir, para provocar no povo um senso de urgência. Precisamos sair, precisamos mudar esse contexto de escravidão. Moisés continua falando e agora a crise seguinte seria essa: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, sou pesado de boca, sou pesado de língua. E a resposta foi: quem fez a língua do homem? Quem fez a boca do homem? Talvez muitas vezes você tenha visto as suas limitações, as suas dificuldades, mas deixa Deus ser Senhor na sua vida, deixa Deus operar força em meio à tua fraqueza, para que só Ele possa receber a honra, a glória, o louvor e a adoração. Até que por último, Moisés,
não tendo mais nenhuma desculpa, ele chega e diz: envia outra pessoa. É como se ele dissesse: não estou disponível. Eu acredito que a pior crise de todas é a crise da disponibilidade. Na verdade, ele estava indisponível a Deus. Eu creio que hoje o Senhor quer fazer com que o seu coração se dilate diante do chamado, diante do propósito. Se você tem se sentido indisponível, receba o chamado de Deus, receba a palavra de Deus no seu coração e diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que Deus te abençoe.